Vai, a TV Franchise está recebendo o Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem. Queria começar essa conversa falando do sucesso internacional dessa feira. Pelo que eu ouvi aqui nos bastidores e nos corredores, nós estamos quebrando um recorde. Nunca uma participação estrangeira foi tanta numa feira de franquia, é isso mesmo? Exatamente, e muitos fatores contribuíram para isso. A primeira contribuição significativa foi o upgrade de investimento do Brasil. Isso traz uma visão do investidor internacional de segurança nas regras do jogo. É mesmo, mas isso acabou de acontecer, já está refletindo no negócio agora? Já está refletindo automaticamente. Então esse é um fator primordial. A boa credibilidade, o saldo financeiro que o Brasil tem hoje no mundo, as recentes descobertas de petróleo que nos tornam um país autossuficiente. Então todos esses fatores estão sendo acompanhados dia a dia por todos os bancos de investimento. E o atingimento desse upgrade vai nos permitir que muitos bancos de investimentos estrangeiros venham fazer compras de empresas nacionais, inclusive na área de franquia, que são áreas mais organizadas. Outro fator essencial foi o crescimento da renda. O Brasil teve, principalmente nas classes C, uma evolução significativa da renda, incorporou muita gente ao mercado consumidor. Então, o mercado que originariamente tinha entre 30 e 40 milhões de consumidores, quase que triplicou esse valor em função da incorporação da classe C ao mercado consumidor. E isso tirou muitos planos da gaveta. Então, muitos shopping centers de periferia, nos arredores das grandes cidades, voltaram a ser cogitados e fechados vários negócios. E também outras cidades do interior, não só do estado de São Paulo, mas do interior do Brasil em geral. Você está dizendo que a indústria de franquia está acompanhando esse crescimento estável que o Brasil vem vivendo? Exatamente, está se beneficiando não só desses fatores positivos, como também do crescimento econômico. Você falou bastante em números, onde entra a credibilidade e o trabalho da ABF nisso? Bom, a ABF tem sido um polo de exportação de franquia, hoje já são 52 marcas que atuam fora do país. Nós temos feito um relacionamento com várias entidades internacionais, eu pessoalmente presido a FIAF, que é uma organização internacional que reúne 9 países. O nosso diretor jurídico hoje é vice-presidente do Conselho Mundial de Franquias na parte legal. Então o Brasil tem cada vez mais aumentado sua influência no universo de franquia. E isso é totalmente justificado pelo nosso número de mercado, né? Nós somos o 4º país do mundo em número de unidades, e o 4º país do mundo em número de marcas e o 6º em número de unidades. Além de já ter um processo de 20 anos de experiência no setor de franchising, ter uma lei específica de franquia e programas de exportação de franquia, programas junto ao Ministério, junto ao SEBRAE. Então são requisitos que internacionalmente são muito avaliados e reconhecidos. Eu estava conversando com um investidor estrangeiro antes aqui no palco e ele usou uma expressão assim: o Brasil é franchising oriented. Nós nos tornamos um país aberto a receber ideias de franchising, é isso? Exatamente, apesar de que hoje o Brasil tem um dos mais altos índices de penetração de franquias nacionais, 89% das franquias são nacionais. O México, que é um país similar ao Brasil, um pouco menor em número de redes, 750 redes contra 1.200 nossa, mas um faturamento importante, porque o nível de renda mexicana é muito superior ao do brasileiro. O México tem 70% de participação nacional. A Espanha, que já é um país maduro, tem 85%. Então o Brasil, com muito mais juventude, já tem 89% de participação. Isso mostra a maturidade do setor. Ricardo, como é que eu meço o meu investimento? Como é que eu sei que eu vou ter um retorno adequado sobre o meu investimento na indústria de franquia? Bom, o retorno hoje, em média, na franquia se dá em torno de 36 meses. Essa é uma média nacional. Lógico que vai haver negócios que vão retornar em menor tempo e outros que vão passar um pouquinho. Se o investimento é na capital, no interior, naturalmente quem faz investimento numa cidade menor, o tempo de retorno um pouco aumenta, vai de 48 a 60 meses. Então, esses são fatores que têm que ser considerados no momento em que você faz a decisão. Não é mágica. Não, é quando não você é milagre, faz o investimento. Mágica. Então, você tem que agir para abrir uma franquia como se fosse para abrir um negócio convencional. Tem que selecionar o ponto comercial, tem que fazer pesquisa de mercado, tem que escutar os franqueados daquela rede para ver o nível de satisfação que eles têm e tem que pôr a barriga no balcão, quer dizer, tem que tocar o seu negócio. Não é investimento financeiro. É investimento que você quer ter um negócio, para ter um negócio você precisa conhecer desse negócio. Para fechar o nosso bate-papo, a indústria de franquia sempre ajudou e alavancou o crescimento e a expansão dos negócios, principalmente na área do varejo. Como é que você vê o futuro dessa indústria no Brasil e no mundo? Bom, no Brasil, fundamentalmente, nós partimos para o 3º ano acima de 2 dígitos de crescimento.
3 vezes mais que o PIB. Esse ano estamos projetando novamente um crescimento de 15%. Novamente? Novamente. 2 dígitos. E eu não acredito que a gente cresça menos que 10% nos próximos 3 a 4 anos. Principalmente pelo crescimento na região norte, nordeste, centro-oeste do país e também nas cidades do interior. Então isso vai vir para ficar, né? Quer dizer, nós vamos aumentar a participação onde hoje não é tão grande. E hoje, 52 marcas, até o final do ano a gente deve atingir pelo menos 60 marcas exportadoras. Essas marcas, de uma maneira que já estejam fixadas no exterior, vão cada vez aumentar o número de unidades. Então vai ser um crescimento em bolo, vai ser um crescimento tanto interno quanto externo. E para te falar do mundo hoje, a Índia, que é um grande país com várias contradições étnicas, culturais, né? Já é o 10º país do mundo em franquias. Então a franquia avança muito na Ásia, então você tem hoje China, Japão, Coreia, Índia, Turquia e a própria Rússia. Na Ásia são países que estão vivendo um boom de crescimento econômico via franquias. Países do leste europeu são um nicho muito importante, porque eles saíram de um regime comunista, tiveram o seu varejo praticamente amortizado, eles respiravam um varejo de 1920, então estão totalmente atrasados no tempo, não tem como recuperar esse conhecimento. Então a forma mais rápida de recuperação é importando conceitos de franquia para colocar os países no upgrade internacional, colocar no mesmo nível de países mais adiantados. E também no Oriente Médio. Então hoje Dubai tem sido um polo importante de atração, o próprio Líbano, a própria Turquia no seu lado islâmico também tem mais de 500 redes de franquia já em operação na Turquia. Já tem engraçado você falar isso, você falou países que estão booming. Eu conversei com alguns investidores estrangeiros e todos falam a mesma coisa que você, que a oportunidade está em China, Índia, Brasil, Oriente Médio, países que estão crescendo assustadoramente. Agora, por que o preconceito com Estados Unidos, Canadá e Europa, que já são países maduros? Por que ninguém aconselha uma oportunidade nesses países que já são estáveis e maduros? Bom, em primeiro lugar, porque esses países já têm uma penetração de franquia muito alta. Os Estados Unidos já tem hoje 3 mil marcas, já tem 800 mil pontos de venda em franquia. A franquia dos Estados Unidos responde por quase 20% do PIB. Então, um país altamente penetrado, que atravessa uma crise financeira, um crescimento econômico de praticamente zero. E por ser um país que durante tanto tempo atraiu os investidores, você tem um nível de competição muito mais alto. Então, esse quer dizer que é mais difícil, então? Muito mais difícil, até em questão legislativa. Então, vocês têm uma regulamentação hoje para investimento em franquia nos Estados Unidos muito rigorosa. Muitas vezes você tem que fazer depósitos de marcas não só em nível federal, como em nível estadual. Você tem uma legislação que não é federal, pode ser estadual. Então você tem uma série de barreiras que vão te obrigar a uma série de outros investimentos para adaptação de contratos, registros de marca, que às vezes tornam um negócio praticamente inviável. Entendi. E ainda mais sendo em dólar. Em euro nem se fala, né? Então, apesar que Portugal hoje é o principal destino das franquias brasileiras, com uma população de apenas 11 milhões, já são 27 marcas atuando em Portugal, mas Portugal funciona mais como uma porta de entrada, é uma tentativa também de expansão dos negócios brasileiros para toda a Europa. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pela feira e sucesso. Obrigado e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado.